Olá, irmãos! Mais uma vez estamos juntos porque assim Deus nos permitiu. E eu quero compartilhar mais um pouco a palavra de Deus com os irmãos. Nosso texto hoje se encontra no Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, diz assim a palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém. Eu trouxe uma mensagem, irmãos, que tem como tema uma pessoa que sabe o que quer. Uma pessoa que sabe o que quer. Vamos fazer uma oração? Bendito Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, por termos essa oportunidade de nos atentarmos à Tua palavra e crescer mais nela. Peço, Senhor, que me use, que o Senhor venha abençoar essa mensagem, abençoar nos corações dos meus irmãos e possamos, Senhor, prosseguir, continuar na nossa caminhada. Perdoe nossos pecados e nossas falhas. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes, a indecisão ou medo nos impede de conquistarmos os nossos sonhos, desejos, objetivos. Muitas vezes nos rendemos e aceitamos certas coisas. No texto que lemos, fala sobre uma história de luta, de sofrimento de uma mulher. Não sabemos o nome dela, pois o texto não revela. Mas o que o texto revela deixa claro que é o quanto que essa mulher queria algo. Ela queria ser curada de uma enfermidade que havia já 12 anos em sua vida. Essa mulher nos mostra como devemos agir para conquistarmos os nossos objetivos. Serve tanto essa mensagem, irmão, serve tanto para a nossa vida cristã como qualquer outra área também. E vemos que uma pessoa que sabe o que quer, ela é determinada. Veja comigo o versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e desperdiçado tudo quanto tinha. Essa mulher estava determinada a alcançar o seu sonho, aquilo que tanto ela queria, ao ponto de desperdiçar tudo quanto tinha para conseguir. Ela estava disposta a abrir mão de uma coisa que era o dinheiro para conquistar uma outra coisa, que era a saúde tão desejada. Assim, irmãos, deve ser a nossa vida cristã também. Se queremos seguir a Jesus Cristo, precisamos abrir mão de certas coisas. Jesus certa vez disse que se alguém quer seguir ele, deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir ele. 1 João, capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Precisamos, irmãos, abrir mão de tudo aquilo que desagrada a Deus para seguir a Jesus Cristo, para honrar o seu nome. Mas também serve para qualquer outra área. Precisamos saber se queremos algo, devemos estar dispostos a pagar o preço por isso. Por isso eu falo aos jovens, jovens, se vocês querem um futuro brilhante, vocês precisam tomar uma decisão.
Vocês precisam estar dispostos a abrir mão de algo momentâneo agora para conseguir algo no futuro. Devemos deixar muitas vezes a televisão, um videogame, uma brincadeira para estudar, para se dedicar, para o futuro se regozijar. Precisamos saber disso, estar dispostos a abrir mão de algo para conseguir uma outra coisa. Precisamos estar determinados, precisamos saber o que queremos e ser determinados. Essa mulher nos ensina que devemos ser determinados naquilo que queremos. Uma pessoa que sabe o que quer também, ela é perseverante. 12 anos essa mulher lutando contra essa enfermidade. Essa mulher tinha tudo para estar desanimada, desmotivada, trancada em sua casa, entregue à situação que ela se encontrava. Mas não. Ela continuou perseverando naquele seu desejo de ser curada. E quanto a nós, perseveramos em atingir os nossos objetivos, nossos sonhos? Ou na primeira queda ou na segunda desistimos? Perseveramos em orar pelos nossos parentes, pela salvação deles? Perseveramos em lutar pela nossa família, pelo nosso casamento? Falando em casamento, provavelmente essa mulher não era casada. Eu fico pensando nisso porque Levítico, capítulo 20, versículo 18, diz que um homem não poderia ter uma relação com uma pessoa desse jeito, sofrendo com essa enfermidade. Não poderia ter como ter uma relação, pois a pessoa se tornaria imundo como ela era considerada. Mas eu fico pensando, se essa mulher fosse casada, ela seria um grande exemplo de perseverança em um relacionamento. Ela não iria deixar qualquer dificuldade fazê-la desistir. Ela iria lutar, perseverar até o fim. E assim devemos ser nós também, irmãos. Devemos perseverar naquilo que desejamos, naquilo que queremos, nossos sonhos. Devemos perseverar. E a Bíblia fala muito sobre perseverança. E a Bíblia diz que aqueles que perseveram alcançam. Como estamos perto, abra comigo no Evangelho mesmo, em Lucas. Lucas capítulo 11. Mas deixa marcado Marcos. Lucas 11, versículo 5 ao versículo 10. Diz assim, ó. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou na minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A Bíblia diz, irmãos, sobre a perseverança, devemos perseverar, e fazendo isso, conquistaremos. A Bíblia ensina a perseverar na oração, perseverar com Deus. E assim Deus nos vai dar a graça, vai nos dar a vitória. Tiago também, capítulo 1, versículo 25 diz, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Será bem-aventurado aquele que perseverar na lei perfeita de nosso Deus. Precisamos perseverar em nossos sonhos, perseverar em servir ao Senhor, perseverar no nosso casamento, perseverar, que aí conquistaremos. Essa mulher nos ensina a perseverar, a não se render diante de uma circunstância. Uma pessoa que sabe o que quer também não perde a esperança. Veja comigo o versículo 27, de Marcos 5, versículo 27.
Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. 12 anos com essa enfermidade. Ela poderia estar desesperançosa. E mesmo ouvindo falar de Jesus, ela poderia pensar o seguinte: eu vou deixar isso quieto. O tanto que eu já lutei, o tanto que eu batalhei e nada deu, não adianta mais. Ela poderia ter se conformado com aquela situação que ela se encontrava. Mas não. Ela viu em Jesus Cristo uma esperança. Viu que não era o fim. Irmãos, em Jesus Cristo podemos ter a esperança. Em Jesus Cristo podemos encontrar a nossa resposta. Não é um fim, irmãos, quando Jesus Cristo ele está perto. Tem coisas que passamos que parece que vai matando a nossa esperança, não é verdade? Mas em Cristo podemos reacender essa esperança. O salmista, quando estava passando por uma dificuldade, ele diz no Salmo 42, versículo 11: Por que estás abatido, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. E no Salmo 146, versículo 5: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Irmãos, coloque a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, na força do seu poder. Não é o fim quando Cristo ele está presente. Uma pessoa que sabe o que quer tem sempre também um alvo. Veja comigo o versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O alvo dessa mulher por muitos anos foram os médicos. Mas agora é o Senhor Jesus Cristo. Ela colocou o alvo em Jesus Cristo e disse: tão somente tocar nas suas vestes, eu irei sarar. E sabe o que me impressiona nessa mulher? É que o alvo dessa mulher nunca foi a enfermidade. Quantas vezes fixamos os nossos olhos nas dificuldades, nos problemas, nas situações que passamos? Irmãos, não adianta colocar os seus olhos no problema. Devemos colocar os nossos olhos na solução. E a solução de tudo em nossas vidas se chama o Senhor Jesus Cristo. É o alvo principal de todos nós, deve ser o Senhor Jesus Cristo. Paulo ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos fixar os nossos olhos no Senhor Jesus Cristo e prosseguir. Devemos continuar, irmãos, não podemos manter os nossos olhos em uma circunstância, em um problema ou no passado. Precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e seguir em frente. Precisamos prosseguir. Não podemos ficar abatidos em uma situação. Não podemos, irmãos, ficar parados, desacreditados, desesperançados. Precisamos olhar para Cristo e seguir em frente como essa mulher fez. Olhou para Cristo e prosseguiu. O nosso alvo deve ser colocado em Jesus Cristo. Uma pessoa que sabe o que quer também precisa ter coragem. Veja comigo no versículo 33. Diz assim: Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Disse toda a verdade. Essa mulher teve muita coragem. Ela teve muita coragem. Ela teve coragem porque ela enfrentou uma possível rejeição de Cristo.
pois ela não conhecia Jesus, porque qualquer judeu a rejeitaria. Mas ela descobriu que Cristo, ele não rejeita ninguém que vá a ele. João capítulo 6, versículo 37 diz assim: Jesus diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra de Deus diz que podemos ter completa confiança, coragem em Jesus Cristo. Irmãos, se o irmão está passando por alguma coisa, tenha coragem em enfrentar em Jesus Cristo. Podemos chegar com toda a confiança no trono da graça e pedir a misericórdia que precisamos. Coragem, irmãos, em Jesus Cristo para enfrentar qualquer situação. Ela também enfrentou a sociedade. Ela não poderia ter um convívio social por ser considerada imunda, baseada em Levítico 15, versículo 25. A enfermidade dela era considerada quase como a enfermidade da lepra. Ela não poderia se relacionar com ninguém, está no meio de uma sociedade. E agora essa mulher está aqui, contando a verdade diante de todos. É preciso coragem. Irmãos, precisamos ter coragem de falar toda a verdade da palavra de Deus. Precisamos dessa coragem. Aprendemos com essa mulher que para conquistarmos os nossos sonhos e objetivos é preciso coragem. Tenha coragem em Jesus Cristo. Tenha coragem. E uma pessoa que sabe o que quer também tem fé. Versículo 34, Jesus fala sobre a fé dessa mulher. Veja comigo o versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A tua fé te salvou. Ela foi até Cristo porque ela creu nele. E a chave da vitória, irmãos, que eu quero chegar é a fé em Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Podemos, irmãos, vencer todas as coisas, todos os nossos sofrimentos em Jesus Cristo, colocando a fé nele, depositando a fé nele. Essa mulher, por muito tempo, colocou a sua fé nos médicos. E nosso texto diz que não teve solução. O texto diz, olha, foi mal a pior. Mas no dia que ela colocou a fé na pessoa certa, ela conquistou o seu grande sonho, o seu desejo. Não sei qual é o sonho do irmão ou um sofrimento que esteja passando, mas sei que em Cristo temos a solução. Deposite a sua fé em Jesus Cristo. Se você não tem Deus ainda, a fé nele é um requisito essencial. Se você quer ser um vencedor, convide Jesus Cristo para ser o centro de sua vida. E porque, irmãos, em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Essa mulher resolveu confiar em Cristo Jesus e teve a sua vitória. Tenha a sua vitória em Cristo Jesus. Você sabe o que quer? Se não sabe, peça ajuda a Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Se o irmão quiser ler, será bem proveitoso. Abra lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Eu já tenho aqui no computador, mas o irmão acompanhando será bom. Efésios 5, 14 ao 17 diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos,
mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entenda qual é a vontade do Senhor na sua vida. Se levante, desperte, peça a Cristo te esclarecer qual é a vontade dele em sua vida. Porque, irmãos, precisamos agir. Peça a direção de Deus. E uma pessoa que sabe o que quer, vimos que ela é determinada. Precisamos ser determinados. Saiba o que Cristo quer de você e seja determinado. Vimos também, tem uma pessoa que sabe o que quer, precisa ser perseverante. Persevere naquilo que você sabe, que sabe que Deus quer de sua vida. Não perca a esperança. A nossa maior esperança está em Jesus Cristo. Coloque a sua esperança em Jesus Cristo. Uma pessoa que sabe o que quer precisa ter um alvo. E o nosso maior alvo, que não podemos tirar os olhos, é o Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, diz lá em Hebreus. Uma pessoa sabe o que quer, precisa ter coragem. E Cristo nos enche dessa coragem. Confie em Jesus Cristo. Ele pode lhe dar coragem, tirar os seus medos. Podemos ser ousados em Cristo Jesus. E uma pessoa que sabe o que quer, ela tem fé. Mas precisa ser uma fé na pessoa certa, Cristo Jesus. Essa pessoa certa, deposite a sua fé em Cristo Jesus. Cristo irá te ajudar. Que Deus abençoe os irmãos. Saiba o que quer em Cristo Jesus. Confie nele e vá, meu irmão. Vá em frente. Deus abençoe. Até a próxima. Abraço.